Olá, olá! Vamos ao quarto videozinho sobre verbo, agora falando especificamente do modo subjuntivo. São tempos verbais bem tranquilos de se organizar e eles são todos tempos derivados, né? Derivados agora do nosso modo indicativo, do pretérito perfeito e do subjuntivo, aliás, do presente também, tá? Então, vamos lá formar esses tempos verbais aqui. O que é o modo subjuntivo, então? A gente já vem conversando desde os primeiros vídeos como é que se formam esses modos, né? O indicativo, o subjuntivo e o imperativo. Então, lembrando que o modo indicativo é aquele modo da certeza, né? Da clareza da informação, dos fatos certos. E aí a gente tem o modo subjuntivo trazendo uma condição de uma ação que é incerta, imprecisa, né? O fato é duvidoso, é eventual. Nós dizemos, inclusive, que o modo subjuntivo é o modo da hipótese, né? Um tempo verbal hipotético, tá? Então, ele está, de certa forma, relacionado a outras orações. Então, a gente diz que a gente costuma usar muito o modo subjuntivo para construir os períodos subordinados, justamente por conta da dependência que ele traz com relação aos outros verbos do meu contexto. Como, por exemplo, quando chegarem, sirvo os restantes convidados. Então, o fato de depender este chegar e o servir, essa relação de subordinação entre os dois, essa hipótese relacionada ao verbo, o quando, né, essa conjunção, vai fazer com que esse meu verbo esteja, por exemplo, no futuro do subjuntivo. Se vocês lembrarem, quando vocês conjugavam e estruturavam as tabelas verbais, a gente costumava colocar entre parênteses as conjunções quando, que e se. Se eu chegasse, quando eu chegar, que eu chegue. Então, essa relação ali já é uma conjunção das orações subordinadas, ela é própria das subordinadas, para mostrar essa dependência que a gente tem dentro da minha organização sintática. Ela ajuda até na conjugação dos meus verbos, tá? O modo subjuntivo, ele se divide em 3 tempos verbais, né? O pretérito imperfeito, o presente e o futuro do meu subjuntivo. Vamos colocar para frente aqui. Tô dando uma travadinha aqui no PowerPoint. Ok, então vamos lá. O presente do subjuntivo, tá? O presente do subjuntivo, ele é derivado do presente do indicativo. Então, a gente diz que é o tempo verbal mais fácil de construir, porque o presente é o tempo verbal muito fácil, né, de ser conjugado. Então, ele vem nas orações subordinadas, tá vendo? Para expressar ações ou fatos do presente ou futuros. A gente diz que pode trazer essa condição do futuro porque na associação da minha frase inteira, ela pode trazer essa ideia futura, né? Eles esperam que os artistas apareçam. Então, essa relação aqui voltada ao presente, né? Olha só, como é que se estrutura a formação, então, da criação do presente do subjuntivo, tá? Primeira coisa, eu tenho aqui um verbo conjugado no presente do indicativo. Eu canto. Eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais, eles cantam. Fiz a primeira relação de conjugação do meu verbo, de um verbo que pertence à primeira conjugação, desses terminados em "a". Para eu criar o subjuntivo, a única coisa que sofrerá alteração é a vogal temática, que é a que determina essa ideia da conjugação. A vogal temática dos verbos terminados em "a" é a vogal temática "a". Na primeira pessoa, ela é sempre o "ou", tá? Pode ser da primeira conjugação, da segunda ou da terceira, né? Eu canto, eu vejo, eu sorrio, é o "i", tá? Tá vendo? O "o" a gente tem presente na primeira pessoa do presente do indicativo em todas elas. Quando o verbo pertencer à primeira conjugação, ele vai para o outro lado, lá na formação do subjuntivo, alterando a vogal temática para "e".
Então, aqui tem um lembretezinho, ó. Aqui pertence a primeira conjugação, vai para o subjuntivo transformando-se em E. E as que pertencem à segunda e terceira conjugação, que é o E e o I, vão para o modo subjuntivo, trocando a vogal temática pelo A. Como, por exemplo, aqui, o verbo viajar. Olha só como é bem tranquilo de identificar, tá? Eu viajo, tu viajas, ele viaja. Nós viajamos, vós viajais, eles viajam. O verbo viajar pertence à primeira conjugação. A vogal temática, ó, é a vogal temática A. Quando vou formar, né? Quando eu formarei, ó, o presente do subjuntivo, a única coisa que eu troco é esta vogal temática. A vira e o que é E e I vai virar A. Então, eu viajo, que eu viaje. Eu bebo, que eu beba, virar A. O verbo falir, né? O verbo pedir, eu peço, que eu peça, vai para o outro lado com A, tá? Tu viajas, que tu viajes, que ele viaje, que nós viajemos, que vós viajeis, que eles viajem. É aqui, por exemplo, inclusive, que surge o verbo viajar, né? A palavra viagem com J, que é bem polêmica, né? O substantivo é com G, quando ele é a determinação da ação propriamente dita, né? O que você fez, né? A viagem, substantivo, e com J, quando for a minha conjugação verbal, no presente do subjuntivo, na terceira pessoa do plural, né? Que eles viajem. Então, a gente tem a formação do presente do subjuntivo. Só lembrar que vai alterar a vogal temática, tá? O pretérito imperfeito do subjuntivo é o quê? Derivado do pretérito perfeito do modo indicativo. Ele é aplicado para indicar uma ação passada que é imprecisa, né? Por isso, imperfeita. Se tivesse dinheiro, compraria o prédio todo. Então, se tivesse dinheiro, né? Eu não tenho certeza que essa ação seria realizada. Há uma hipótese aqui, uma possibilidade no pretérito. Então, como é que eu construo? Eu vou pegar o pretérito perfeito, por exemplo, eu tive, tu tiveste, eles tiveram. E eu vou pegar a terceira pessoa do plural, tá? Ele é derivado exclusivamente da terceira pessoa do plural. Eu vou pegar o tiveram, tá vendo? Que é a terceira pessoa. Eu sempre conjugo no pretérito perfeito, porque eu quero, na verdade, ver como é que vai ficar o radical no pretérito imperfeito. Por exemplo, o verbo propor. Eu vou botar lá no pretérito perfeito primeiro. Eu propus, tu propuseste, eles propuseram. E aí eu tenho a formação do subjuntivo. O mesmo para todas as minhas conjugações do verbo. Conjuga primeiro na terceira pessoa do plural, no perfeito, para construir o radical do pretérito imperfeito do subjuntivo. Então, eles tiveram. Eu vou cortar essa última desinência, que é esse ran que tem aqui, ó, o ran que eu tenho, e eu tenho a formação do radical. E eu venho para cá na primeira pessoa. Eu tive. E eu acrescento a desinência modo temporal do pretérito imperfeito, que é esse se que tem aqui. E aí eu tenho a primeira pessoa do modo subjuntivo no pretérito imperfeito. Se eu tivesse, se tu tivesses, e aí a gente vai estruturando toda a temporalidade, como a prof fez aqui, com o verbo viajar. Então, o que eu fiz primeiro? A conjugação do pretérito perfeito, tá vendo? Para obter o meu radical, que vai formar o presente do subjuntivo. Aliás, o pretérito imperfeito, tá? Aqui a prof acabou fazendo uma cópia, né, deste daqui e esqueceu de alterar, tá? Então, aqui, por favor, é o pretérito imperfeito do subjuntivo, tá? Só visualizou agora. Então, olha só, eu viajei, tu viajaste, ele viajou, nós viajamos, vós viajastes, eles viajaram. Pego viajaram aqui, tira o ran, e eu obtive, ó, o radical. Então, se eu viajasse, se tu viajasses,
se ele viajasse, se nós viajássemos, se vós viajasseis, se eles viajassem. Lembrando que aqui é o pretérito imperfeito do subjuntivo, tá? Não o presente, por favor. Então, fiz a conjugação, cortei o rã e eu obtive o formato dele no subjuntivo, tá? O futuro do subjuntivo, ele vem do mesmo pretérito, mesma coisa. Vou fazer a minha conjugação daquele verbo, lá no pretérito perfeito, conjuga a terceira pessoa, ó, eles tiveram, só que agora eu vou fazer o quê? Tirar só o am, tá vendo? E eu obtive o tiver. Este vai ser o meu radical, quando eu tiver, tá vendo? O futuro do subjuntivo, então, é empregado em orações subordinadas como forma de indicar possibilidade ou eventualidade que esteja no meu futuro. Contarei a verdade se tiver compaixão, tá? Então, essa relação do verbo, ó, sendo conjugado no meu futuro. Olha como é que vai ficar. Aqui a prof também copiou para facilitar a minha vida, mas eu esqueci de alterar aqui em cima, tá? Aqui, ó, é o futuro do subjuntivo. A prof alterou aqui e esqueceu a nomenclatura. Então, venho para o pretérito perfeito de novo, formo aquela minha conjugação do verbo, pego só a terceira pessoa. Agora eu excluo am. O pretérito perfeito do indicativo, ele vai derivar 3 modos. O mais que perfeito, também no indicativo, o pretérito imperfeito do subjuntivo e o futuro do meu subjuntivo. No pretérito mais que perfeito, a gente tira o M só. E aí eu tenho viajara, cantara, falara, pedira, propusera. Tira só o M. No pretérito imperfeito, tira tudo. O uran, toda desinência. No futuro do subjuntivo, né? Que é esse que a gente está vendo aqui, ó. O futuro, essa construção, eu vou tirar o am. Então, num eu tiro o M, no outro eu tiro o uran e nesse eu tiro o am. Tudo do mesmo tempo verbal da terceira pessoa do plural. E aí eu tenho o presente do subjuntivo, o futuro do subjuntivo, né? Quando eu viajar, quando tu viajares, quando ele viajar, quando nós viajarmos, quando vós viajardes, quando eles viajarem. Cuidado com o vós no futuro do subjuntivo, né? Viajardes, tá? Ele tem uma terminação de uma desinência um pouquinho mais diferente do que a gente está acostumado, tá? Então, aqui, futuro do subjuntivo. Eu espero que tenha ficado bem claro, né? As 3 formações que a gente tem. Lembrando que o presente do subjuntivo é um Ctrl+C, Ctrl+V do presente do indicativo, só alterando a vogal temática. Radical e desinências modo-temporais permanecem iguais. Então, onde é A da primeira conjugação, vai virar E no subjuntivo. Onde é E e I, vai virar A. Então, eu bebo, que eu beba. Lembra? Eu falo, que eu fale. Eu amo, que eu ame. E eu criei subjuntivo. O pretérito imperfeito do subjuntivo, cópia da terceira pessoa do plural do pretérito perfeito do indicativo, tirando aquela construção do uran, a gente tem o radical aí, somando a ele a desinência se, se, pedisse, falasse, cantasse, jogasse. E o futuro do subjuntivo, então, a gente vem do mesmo pretérito perfeito, exclui o am, e eu tenho a formação do meu radical lá já na primeira pessoa do singular, tá? Qualquer dúvida, nós conversaremos, né, durante as nossas lives, durante os exercícios, as correções, a gente faz sempre aquela revisãozinha quando houver necessidade, e a gente vai aí conversando a respeito desses tempos verbais, tá? Faltam, então, mais um único vídeo, que é a formação do imperativo, que é Ctrl+C, Ctrl+V do presente do indicativo e do presente do subjuntivo.
Modo verbal importantíssimo pra gente no vestibular. Essa coisa do amar, né? Do ame, fale, pegue, pega, pegas, como é que funciona? Será que a negação é só colocar o não na frente? Então, o modo imperativo é bastante importante, tá? E a gente fica por aqui, então. Até lá!